Tudo bem? Você já parou para pensar qual é o seu ministério na igreja? Tô falando sério. Ministério na igreja. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos conversar hoje sobre o ministério na igreja. Essa não é uma tarefa muito tranquila para mim. Sabe aquela história de falar sobre verdades difíceis de engolir? Para muita gente talvez seja difícil ouvir o que nós vamos aprender hoje, ou sobre o que vamos conversar hoje, né? Então é sobre isso, é o ministério na igreja. Muita gente se pergunta, né? Será que de fato eu tenho um ministério a desempenhar na igreja, um ministério a desenvolver? A igreja já paga o salário do pastor, né? Eu tenho que fazer ainda alguma coisa? Bom, vamos falar disso, né? O que é ministério? A Bíblia apresenta algumas palavras para ministério. Não gosto muito de fazer esse trabalho de etimologia, não. Hora e outra nós incorremos em algumas falácias, porque as palavras têm o seu significado que se altera, né, com o tempo. É importante tentar descobrir qual o sentido da palavra quando foi usada por Jesus lá no Novo Testamento. Mas normalmente usamos os dicionários que resgatam um valor histórico, um valor etimológico da palavra. Então vamos pesquisar o seu uso no momento muito anterior àquele em que foram usadas no Novo Testamento. Enfim, mais algumas palavras lá no Novo Testamento para essa ideia de ministério. E também para ministro, né? Não importa quais sejam, todas elas vão ter um sentido comum, que é a ideia de que ministério é uma tarefa que deve ser feita a mando de outra pessoa, ou seja, o ministério é uma missão. É aquilo que se deve fazer, que se deve cumprir. É, portanto, uma obrigação. Então, nesse sentido, inclusive a julgar pelo que está lá em Mateus capítulo 28, né? Que é a grande comissão, pregar o evangelho a toda criatura enquanto estivermos em movimento. Então ali já tem uma base, né, para que seja o nosso ministério na igreja. Mas nós já falamos num desses estudos sobre a igreja, sobre a razão de ser da igreja. Então o ministério vai estar muito relacionado com a razão de ser da igreja. Então vamos falar sobre essas coisas todas, né? Então vamos partir da ideia de que muita gente pensa o seguinte: a igreja já paga um salário para o pastor. Muitas vezes esse salário não é baixo, né? A depender do tamanho da igreja, das posses da igreja, né? Dos recursos que a igreja consegue administrar. Então, mas muita gente pensa que somente tem ministério o pastor, ou aquele que foi ordenado a um ministério específico. Há muitos outros que pensam que só o ministério pastoral é ministério, né? E, portanto, não existe outra função a desempenhar no seu ministério pastoral. Há aqueles que acreditam em 3 ministérios, né? O ministério de educação cristã, antiga educação religiosa, o ministério de música e o ministério da palavra. Bom, a ideia que vamos aprender hoje é que há muitos ministérios. Eles estão relacionados com o dom que alguém recebeu do Senhor Jesus. Então, já vamos partir dessa ideia, desse estudo, de que não somente o pastor tem um ministério a cumprir, um ministério a desempenhar. E também vamos partir da ideia do sacerdócio universal do crente. Essa é uma noção bíblica, mas é uma noção que ganhou corpo e força a partir da Reforma Protestante no século XVI. Então, a ideia de um sacerdócio universal. E tem a ver, é a mesma coisa, o sacerdócio universal, porque todos os crentes possuem o sacerdócio. E o sacerdócio individual, quer dizer que o crente é o sacerdote de si mesmo. Muitas vezes, né, essas ideias são todas confundidas. E o autor, para falar de ministério na igreja, como sempre, divide aqui em 5 pontos, né, 5 tópicos. O primeiro que ele põe
vai falar dessa coisa da intercessão. Mas antes de partirmos para os tópicos, eu vou fazer aquela leitura. Inclusive, vou mudar aqui o texto áureo para hoje. Ele propõe 1 Coríntios 13. Eu prefiro pegar aqui Efésios, capítulo 4. Eu acho que tem muito mais a ver, tá? Efésios 4, de 11 a 14. Que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vou ler também o 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, nesse texto aqui já temos claro que não somente o pastor desempenha ministério na igreja. Veja, o versículo 12. Deus deu dons a algumas pessoas, um dom específico assim para alguém, e esses dons existem para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério. Então cada santo, no caso, cada crente, essa ideia aqui, tem um ministério que vai se desenvolver, vai se desempenhar a partir do ensinamento que receber dos profetas, pastores e mestres e também evangelistas. Então, o autor da lição, para falar sobre ministério na igreja, já vimos que ministério é serviço, é missão, é tarefa, é obrigação. Que mais que eu tinha? Era tarefa que deve ser feita a mando de outra pessoa. Então, no primeiro tópico, o autor vai abordar essa história de que todo crente é sacerdote. Então, por isso a doutrina é sacerdócio universal. Mas ele primeiro é sacerdote de si mesmo, então é o sacerdócio individual, todo e cada um, essa é que é a ideia aqui. Então, confundimos sempre essa doutrina do sacerdócio universal e individual do crente com, claro, isso está completamente envolvido, mas não é somente isso, A noção de que não precisamos mais de um intercessor além de Jesus Cristo, claro, Porque é um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, está lá na Bíblia. Mas a noção de sacerdote universal, relacionada com esse nosso estudo aqui hoje de ministério, é que o crente, ele tem que ser o sacerdote no sentido de se importar em proclamar o evangelho para as outras pessoas. Há quem pense que, porque agora o crente é o sacerdote de si mesmo, ele já pode orar, ler a Bíblia, pode servir a Deus em casa. Portanto, ele não precisa mais da igreja, nem de orientação pastoral. Mas não é nesse sentido, A ideia de que eu posso, eu mesmo, sozinho, eu posso ler o texto bíblico, interpretar o texto bíblico, o Filho do Senhor, o Filho do nosso Deus, no caso, nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso intercessor, mas nós somos sacerdotes também no sentido de que nós proclamamos e nós devemos nos importar com as outras pessoas, aquelas que não aceitaram ainda Jesus. Então nós somos ministros, portanto devemos ministrar a quem ainda não conhece a Deus, Essa que é a ideia aqui de sacerdote individual. Então, como lemos lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, o pastor, que é também ministro na igreja, o ministro, digamos, ministro por excelência, porque quando a igreja se institucionaliza, ela precisa de oficiais, E o pastor tem essa missão de preparar os crentes para o ministério, mas não somente ele, Veja, eu fiz teologia, mas eu não fui ordenado ao ministério. Eu não sou, no estrito senso, um pastor.
acabo pastoreando a vida das pessoas, né? Pastoreando outras pessoas, ministrando, servindo a Deus de várias maneiras. E eu tenho muito interesse nessa seara da preparação dos crentes para o ministério. E eu, de certa forma, me vejo envolvido com isso, mas eu não sou pastor, né? Então isso aí está uma prova. Então, para fechar esse nosso primeiro tópico, a ideia é o seguinte, é que numa igreja, todos os membros são ministros. Então você é ministro na igreja, tem que assumir isso aí. Essa que é a verdade difícil de engolir que eu falei, né? Muita gente não quer ser ministro na igreja, quer apenas sentar no banco e louvar ao Senhor, abrir a boca, cantar, ler a Bíblia quando é pedido, né? Mas não quer servir a Deus de maneira nenhuma, seja proclamando o Evangelho, servindo aos outros, servindo aos irmãos. Mas é fato, né? Todos nós somos ministros numa igreja. O segundo tópico, o autor vai falar do modelo do ministério de Cristo para a sua igreja. Então, é um ministério tríplice, né? Tem um tripé aqui, que é o ensino, a pregação e a cura. Então esse é o modelo de ministério que Jesus ensinou. Nós vemos Jesus se preocupando com as multidões, né? Tendo compaixão, tendo misericórdia. E Jesus faz sempre isso num ministério tríplice, que era o ensino, a pregação e a cura. Tem uma diferença aí entre o ensino e a pregação. O ensino, por exemplo, quando Jesus no Sermão da Montanha ministrava doutrinas às pessoas, né? A pregação tem mais a ver com aquele momento profético da palavra do Senhor. Então, quando profecia no sentido de apontar o erro, fazer com que a pessoa conserte os seus caminhos, né? Se volte para Deus. E a cura, Jesus realizando um trabalho, né? Importantíssimo na vida das pessoas, curando-as fisicamente e espiritualmente, curando saúde física, saúde espiritual. Então todos nós, alguns com mais, digamos, com mais eficiência, com mais propriedade, né, exercem o ministério da cura. Outros vão exercer com mais propriedade o ministério do ensino e outros o ministério da pregação. Pelo menos esse modelo aí nós temos no texto bíblico, né, e devemos seguir. Um outro tópico aqui que o autor apresenta, o tópico terceiro, ele fala da tríplice motivação da igreja para o ministério. Então, ele vai pegar as 3 virtudes que Paulo trata em várias de suas cartas. Então, lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo termina, né, aquele texto sobre o dom maior, né? O dom maior já é o título de um livro que nem é um livro cristão, né, digamos. Mas quando ele fala do amor como um dom sobremodo, né, elevado em relação aos demais. Então ele termina no versículo 3 dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Essas 3, né, porém, dentre essas 3 virtudes, a maior delas é o amor. Então, essas 3 virtudes de Paulo, né, é que são a tríplice motivação da igreja para o seu ministério. Então, a igreja faz sempre o seu trabalho, desenvolve o seu ministério. Eu, você, igreja nesse sentido, né? Eu, você, todos nós, membros de uma igreja, realizamos o ministério que o Senhor nos deu, fundamentados nessas 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Muito bem. O quarto tópico da nossa lição o autor vai falar do ministério de resultados da igreja. E as notas que eu fiz aqui tem a ver com o seguinte, né? O crente, quando está ali na igreja, ele não está somente em busca dos benefícios que a igreja possa lhe oferecer. Por exemplo, atenção espiritual, aconselhamento pastoral, a participação nos cultos, nos louvores, etc., né? Então ele não é somente um consumidor de bênçãos. Essa que é a postura que devemos abandonar hoje, né? O homem moderno é extremamente consumidor. Então, assim como vamos ao mercado e pegamos os melhores produtos nas prateleiras, ou aqueles pelo menos que nos interessam, talvez não sejam os melhores, mas aqueles que estejam de acordo com o meu bolso, minha possibilidade de pagar, né, de pagamento,
Assim também, às vezes eu acabo indo para a igreja e quero que tudo esteja do meu agrado, né? Que tudo esteja de acordo com o que eu quero. E o autor aqui lembra o seguinte, que quando alguém se converte, alguém é discipulado. Esse alguém, quando discipulado, ele se torna discípulo. E uma vez discípulo, ele se torna discipulador. Então ele multiplica aquilo que recebeu, né? E aqui nos lembramos quando Paulo escreve, primeira carta aos Tessalonicenses. Lá na abertura da carta, Paulo menciona que os crentes de Tessalônica se tornaram modelo não somente para toda a Macedônia, mas para toda a Acaia, porque de bom grado receberam a palavra e eles tinham uma fé que trabalhava, um amor de dedicação, né? E uma esperança verdadeira, concreta, firme. E esses irmãos se tornaram um modelo, porque eles receberam a palavra de salvação no meio de muita tribulação, mas estavam com muita alegria no coração. E o trabalho deles estava se espalhando, não somente em resultado, né, em operação por toda a região, mas estava se espalhando no sentido de ser comentado em todos os lugares. Então veja, foi uma igreja com muitos discípulos, e esses discípulos se tornaram discipuladores. Então esse é o ministério de resultados da igreja, né? A igreja de Tessalônica se tornou uma igreja proclamadora, uma igreja que proclamava o evangelho. E é isso que nós devemos fazer, né? Exercendo os nossos ministérios, ou o nosso ministério na igreja. O quinto ponto, já estamos caminhando para o fim, né? O autor vai falar do multiforme ministério da igreja hoje. Então, já falamos aqui de ensino, pregação, de cura, de evangelização, etc. Mas há muitas outras coisas com as quais ou nas quais podemos nos envolver numa igreja. E isso tem a ver com o dom que você recebeu do Senhor para o exercício do seu ministério. E aqui nós encontramos uma passagem bíblica muito interessante que está na carta de Pedro, né? Na primeira carta de Pedro, eu vou ler aqui, esse texto é muito importante para esse nosso pensamento aqui. Então, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, vejam só como existe sim esse multiforme ministério, ou esse multiministério, né? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça é multiforme, o ministério também, se é de acordo com o dom que cada um recebeu, né? No 11 vai até dando alguns detalhes disso, né? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Gosto muito desse texto. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu gosto muito desse texto. Esse texto sempre me falou muito sobre atuar na igreja, trabalhar na igreja. E quando eu era criança, quando eu era menino, lá no interior do Pará, né, numa igreja potente, linda, maravilhosa, fantástica, uma igreja que me ensinou muita coisa, né? Nessa igreja eu servia a Deus e eu me lembro que eu tinha prazer em fazer uma coisa que era tão simples, né? Como uma criança pode servir a Deus, né? E nessa igreja eu gostava de recitar, declamar poemas. Eu lembro Mirtes Matias, Mário Barreto França, né? Eu gostava muito de memorizar, declamar poemas. Nessa época eu não sabia cantar, não sabia tocar, eu ainda não sei tocar, né? Tento aprender, estou aprendendo sempre, mas nunca consegui. Mas podemos servir a Deus de alguma maneira. E aqui o texto fala, né? Cada um de acordo com o dom que recebeu, né? Esse texto é maravilhoso, né? Então, meus irmãos, nós podemos servir a Deus sempre
de alguma maneira, verdade? E Paulo fala mais aí na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, Paulo fala também dos vários dons, né? Às vezes nós taxamos, nós rotulamos os dons, como colocamos vidros em conserva e daí colocamos em cada pote um nome, né? E nós colocamos os dons nos potes e daí eles têm os nomes, então a gente pensa que apenas existe o dom de orar, de pregar, de cantar, né? De evangelizar. Gente, tem tanta coisa que se pode fazer numa igreja, tanta coisa, né? E Deus nos usa de acordo com a sua vontade e Ele nos dá determinados dons. Tente descobrir qual é o seu dom. Geralmente é aquilo que você já está fazendo. Às vezes não. Sabe que uma vez a gente fez o teste de dons, né? A primeira vez que eu fiz foi no seminário. Quando eu estudava teologia, eu fiz esse teste de dons. E sabe qual foi a minha surpresa? Eu sempre achava que tivesse um dom de administrar. E deu tudo errado, ó. Não tenho um dom de administrar. Eu tenho um dom de ter fé, essa coisa do dom de ensino, compaixão, misericórdia. Mas administrar nunca rolou, esse dom aí para mim. E aí fizemos aqui na igreja, onde estou hoje, na Igreja Batista da Colina, fiz esse dom umas 2 vezes também, eu acho. Ainda não deu essa coisa de administrar, então não é comigo, né? Pode ser, claro, quem dá os dons é o Senhor. De repente, na igreja surge a necessidade de que eu seja administrador, que eu ajude na administração da igreja. Perfeito. Como disse Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, estou pronto para servi-lo. No momento não é. Então, nem sempre vai ser aquilo que você já esteja fazendo. Talvez você está na brecha ali porque não tem outra pessoa e o seu dom mesmo é de ensinar. Olha só, eu gosto de ensinar, eu gosto mais de ensinar adolescentes do que ensinar adultos. Ensino de adultos, o nome é andragogia, né? Eu gosto mais de pedagogia, que é o ensino de crianças, do que da andragogia. Não gosto muito não. Os adultos são menos interessados assim, eles têm suas opiniões formadas, né? Eles estão muito tranquilos na deles e tal. Já os adolescentes não, eles respondem mais aos estímulos, né? Faz a pergunta para o adolescente, joga um desafio ali e ele logo se manifesta, ou de cara fechada, dá uma resposta atravessada e tal, mas eles são mais dinâmicos, entendeu? Gosto de ensinar, gosto muito de ensinar, ainda que goste mais de ensinar adolescentes do que adultos, né? Gosto muito de ensinar adultos, entenderam? Então, faça um dia um teste de dons para descobrir qual é o seu ministério na igreja, né? Se você não descobre também, tem uma outra maneira muito mais tranquila. Você pode orar a Deus, pedir para o Senhor mostrar qual é o seu ministério na igreja. Tem uma história que eu sempre conto, antes da conclusão ainda, né? E logo depois parto para a conclusão. Queria repetir um pedacinho dessa história aqui. Uma vez trabalhei numa igreja que havia necessidade de músico, né? E a igreja orava para Deus enviar músicos, porque, puxa, o culto é muito mais bonito, né? Muito mais envolvente quando tem música. A gente canta a capela, né? Para não dizer que canta sem instrumento, sem acompanhamento instrumental. Não é legal. Uma vez, tudo bem, né? Precisou, não tem um violão, não tem nada. E a igreja orava para que alguém se despertasse no dom da música. Só que a gente orava diferente. A gente orava assim, ó, na igreja, pedindo para Deus enviar um músico, um instrumentista. E a igreja tinha instrumentos. E Deus fez diferente, né? Deus atendeu de forma diferente. Deus despertou o dom da música em alguém da igreja já, no adolescente. Aí ele aprendeu a tocar. Tocava teclado. Depois outros aprenderam outros instrumentos. Então, é assim, né? Deus desperta em nós os dons para que trabalhemos na sua casa. Vamos concluir? Vamos pensar aqui em algumas das ideias, fazer um tipo de conclusão sumária, né? Anotei aqui. A primeira ideia é de que nós somos sacerdotes. Somos nossos próprios sacerdotes. A ideia de cada um de nós é sacerdote, mas essa ideia de sacerdote envolve a preocupação com as outras pessoas.
Nós não somos intercessores, mas somos proclamadores do Evangelho. A segunda ideia que temos é de que Jesus deixou um modelo de ministério para a sua igreja e nós precisamos seguir. Um tríplice ministério havia, né? Ensinar, pregar e curar. Pelo menos essas coisas a gente pode fazer. E uma terceira ideia do que falamos aqui é que cada um de nós pode cooperar na causa do Evangelho. Cooperar não é estar sob o jugo de alguém, mas cooperar, essa ideia de co, né, na nossa língua, esse prefixo, geralmente envolve fazer junto ao mesmo tempo, concomitantemente, né? Fazer com alguém. Então, cooperar, operar, trabalhar, cooperar, trabalhar junto. Então, a cooperação na causa do Evangelho, né? Trabalhar ao lado de alguém. Junte-se ao seu pastor, junte-se à liderança da sua igreja, apresente suas ideias. Vamos mudar a realidade das igrejas no Brasil com envolvimento, com participação. Ore ao Senhor com fervor, com insistência. Ore hoje. Fala assim: meu Deus, eu quero trabalhar na tua vinha. Eu quero ser usado por ti. Me usa, Senhor, no seu ministério. Eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, mas estou pronto para servir ao Senhor na minha igreja. Pode falar na minha igreja, porque quando nós usamos esse pronome, não é que a igreja seja de minha propriedade, né? É a ideia de pertencimento. Eu pertenço a um grupo, como eu falo da minha família, né? Do meu povo. Então, diz assim: Senhor, eu quero trabalhar lá onde eu estou, na minha igreja, estou à disposição do Senhor. Meu irmão, você vai descobrir coisas interessantes, tá? Como eu falei há pouco, né? Você vai perceber que Deus vai te usar não naquilo que você já está trabalhando. Talvez tenha uma novidade aí, uma coisa que você nem saiba, e Deus quer usar você nisso. Às vezes eu canto na igreja. Quando eu era adolescente, eu era tão desafinado, tinha vergonha de cantar. E cresci com essa vergonha de cantar. Hoje em dia eu canto. Não sou tão afinado ainda, mas eu canto, né? E, bom, hoje em dia, no presente momento, não há necessidade de que eu cante, mas se for necessário, eu canto, sem problema, né? E dá certo, dá muito certo. Às vezes, você vai trabalhar naquilo que você nem imagina. Você tem dom, você tem talento, tá? Mas o dom é aquela atribuição especial, espiritual que Deus vai te dar para trabalhares na igreja, na obra do Senhor. Entregue-se a Ele, peça para Ele usar você, como na canção da Aline Barros, né? Como um farol que brilha à noite, como como ponte sobre as águas, né? Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado. Se você não souber, meu irmão, como orar, cante essa música, tá? Se você não sabe cantar, ouça essa música no seu telefone, medite na letra dela. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Vai dar certo. Eu desejo que seu coração esteja plenamente dedicado ao Senhor e aberto para ouvir a voz dele. Que Deus te abençoe, tá? Um forte abraço. Fica com Deus.